O Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você. O texto bíblico que nós vamos ler e que dará fundamento para a palavra que nós vamos ministrar hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, e nós leremos do primeiro verso ao verso 19. É um texto razoavelmente longo, no entanto, se faz necessário a leitura de toda essa passagem para que a nossa palavra tenha o seu devido fundamento, tá bom? Então anota aí para você conferir na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Meus queridos, a história de Naamã é uma das histórias mais interessantes do Velho Testamento. Nesse texto que nós acabamos de ler, percebemos que ocorreu um milagre. O Naamã sofria com um problema de saúde que era denominado lepra. Hoje o nome dessa doença é a hanseníase.
E na época o Naamã não tinha nenhuma possibilidade de tratamento, de cura, não restava a ele a não ser ver o seu corpo ir se ferindo. A hanseníase tira a sensibilidade da pessoa, a pessoa vai causando feridas pelo corpo sem que ela perceba, feridas estas que às vezes vai se agravando, e com o passar do tempo essa pessoa está com o corpo com algumas feridas muito graves. Então, é esse problema de saúde que afetava o Naamã. Mas o texto que nós lemos mostra que ele foi a Israel, encontrou-se com o profeta de Deus e Deus operou um grande milagre na vida dele. Ora, se nós fizermos uma leitura superficial desse texto, a gente pode chegar à conclusão de que o grande milagre que Deus fez na vida do Naamã foi simplesmente curá-lo da lepra. Mas eu gostaria de fazer com você uma leitura um pouquinho mais aprofundada. E aí nós vamos perceber que o Naamã ter sido curado do seu problema físico, ter sido curado da sua lepra, foi apenas uma faceta do grande milagre que Deus fez na vida deste homem. Eu convido você hoje a perceber que o grande milagre que Deus fez na vida do Naamã não foi tê-lo curado do seu problema físico. O grande milagre que o Senhor fez, na verdade, se apresenta com facetas das mais diferentes. E eu gostaria de usar essa história para chamar a sua atenção para o tipo de milagre que Deus quer operar na nossa vida. Porque não é raro percebermos quantas pessoas estão em busca de um milagre. Pessoas que querem ter seus problemas de saúde tratados por Deus, pessoas que querem ter a sua vida profissional de alguma forma passando por uma revolução promovida pelas ações sobrenaturais de Deus, pessoas que querem ter os seus problemas de um dia para o outro superados. Então, o que nós percebemos é um movimento muito grande de pessoas em torno de milagres, mas esses milagres a gente percebe que são apenas no exterior, são milagres que acontecem apenas na casca, não são milagres que se aprofundam. Hoje eu quero encorajar você a desejar um milagre de Deus, mas não só um milagre que cura o seu corpo. Eu gostaria que você entendesse que existem outros aspectos do milagre que Deus quer operar na sua vida, que é o mesmo milagre que Deus operou na vida deste homem que nós estamos analisando, chamado Naamã. Então, hoje, o tema da nossa palavra é as facetas de um milagre. Bom, a primeira faceta que nós podemos perceber no grande milagre que Deus fez na vida do Naamã e que se aplica à nossa vida é que milagre é ter o caráter transformado por Deus. Milagre é ter o caráter transformado por Deus. Porque quando você observa a história do Naamã, podemos perceber que antes de Deus tratar o corpo do Naamã para sará-lo da sua lepra, Deus já estava tratando algo que não está tão perceptível aos olhos, especialmente aqueles que olham apenas o superficial. Deus já estava operando na vida do Naamã, tratando o seu interior. A narrativa do texto começa dizendo que o Naamã era um alto oficial da Síria. A Síria era uma nação forte, poderosa. Nesse período histórico, era, na verdade, o império que tinha mais poder no mundo. Então, imagine você, o Naamã era o comandante do exército mais poderoso que a terra conhecia. Então, por muito menos, existem pessoas que o coração se eleva, por muito menos tem pessoas que se orgulham, pessoas que se tornam vaidosas.
Então imagine o coração do Naamã. Naamã provavelmente, dado a todas as honrarias que já tinham lhe dado, todas as conquistas que ele tinha obtido, todo o status e poder que ele já havia conquistado na sua terra, todas as honras que lhe era lhe dada, imagina como era o coração desse homem. Provavelmente o Naamã era um homem orgulhoso, por que não dizer, Naamã também talvez era um homem prepotente, um homem cheio de vaidade, mas Deus não quer simplesmente curá-lo da lepra, Deus quer tratar esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência, e Deus vai fazer isso. Observe, por exemplo, a própria enfermidade do Naamã já é um elemento que vai tratar o seu interior. Porque a lepra era uma doença que expunha a pessoa, de alguma forma, ao vexame. Algumas civilizações, como até mesmo o povo de Israel, os leprosos eram excluídos da cidade. O Naamã talvez ainda conseguia gozar de algum privilégio, porque ele era um comandante do exército. Então, a sua própria doença já era um elemento que tratava o interior dele, chamando-o para ser uma pessoa humilde. Mas Deus vai fazer outra coisa ainda. Quando Naamã vai para Samaria, em busca de cura, por meio do profeta que lá estava, ele leva uma carta do rei, uma carta de recomendação. Imagine você chega num lugar e você tem uma carta escrita pelo próprio punho do rei. Então ele acreditava que chegaria lá e seria atendido com as maiores honras possíveis. No entanto, o Naamã, quando chega diante do rei de Israel, entrega a carta dizendo que ele estava ali para obter uma cura por meio do homem de Deus naquele lugar. O rei desconfia das suas intenções, dispensa o Naamã, dizendo que ele queria encontrar alguma oportunidade para se desentender com ele e começar uma guerra. Eu não sei você, mas eu já passei pela situação de ser mal interpretado e ter as minhas intenções mal julgadas, e é uma experiência muito ruim. Já passou por isso? Você está cheio de boas intenções e a outra pessoa acredita que você está cheio de má intenção. Foi isso que aconteceu com Naamã. Ele está ali com toda boa intenção, mas o rei o interpretou achando que ele estava ali mal intencionado. Bom, eu me senti de alguma forma humilhado. Provavelmente esse episódio é mais um elemento que está tocando o interior do Naamã, está humilhando o Naamã. E eu costumo dizer que ninguém se torna humilde a não ser que ele passe por algumas humilhações. Mas existe uma outra situação que Deus também está usando para ajudar o Naamã a perceber que ele é um homem como todos os demais. Quando o rei dispensa o Naamã, o profeta Eliseu toma conhecimento de que há um homem estrangeiro na cidade procurando o homem de Deus em busca de cura. O Eliseu, então, manda o recado e manda que ele venha lhe procurar. No entanto, diz o texto que quando Naamã chega à casa do Eliseu, e você fica imaginando a cena, o Naamã ele não está sozinho. Ele vem com, provavelmente, aquele cavalo cheio de pompa. Talvez ele leva consigo carruagem, ele está rodeado dos seus assessores, e ele acredita que, chegando à casa do profeta, ele seria recebido com honrarias. Pelo menos ele seria recebido pessoalmente pelo profeta, mas diz o texto bíblico no versículo 10 e 11 que o profeta Eliseu sequer o recebeu pessoalmente. O Eliseu o atendeu, mas enviou o seu secretário. Ele enviou um dos seus servos para mandar o recado para ele. E aí ele se indignou. O Naamã ficou indignado, porque ele disse que ele acreditava que o profeta iria atendê-lo, que estenderia a mão sobre ele para que ele fosse curado.
Mais um episódio que Deus está usando para convidar o Naamã, para ele perceber que ele é um homem como todos os demais. De alguma forma, Deus está tratando o interior do Naamã para que ele se reconheça como alguém que não é superior a nenhum outro. Mas vem uma outra situação que Deus também vai usar para chamar o Naamã para a humildade. Diz aqui no versículo 12 que o recado do secretário do profeta era para que o Naamã fosse até o Rio Jordão, mergulhasse 7 vezes para que ele fosse curado. Aí pronto, foi a gota d'água para que o Naamã perdesse a paciência. Diz o texto que o Naamã, então, ficou furioso e disse: ora, eu acreditava que o profeta haveria de me receber, estenderia sua mão. Agora, se é para tomar banho num rio, para que eu seja curado, por que não me enviou para tomar banho em um dos rios de Damasco? O Farpar, rios tão importantes. Me manda tomar banho no Jordão. Ou seja, o Jordão, se comparado aos rios que ele mencionou, era um rio de baixa qualidade, um rio sem status, era um riozinho qualquer. Mas essa é a forma que Deus está usando para tratar o caráter do Naamã. Veja, Deus não está tão interessado em curar a lepra desse homem, quanto está interessado em curar o caráter desse homem. É aqui que eu gostaria de aplicar esse princípio à nossa vida. Porque Deus tem sim o interesse em ajudar-nos nas nossas dificuldades físicas, mas, sobretudo, Deus tem o interesse em curar o nosso caráter, em transformar o nosso interior. Deus não quer simplesmente promover milagres na casca, sem que o milagre aconteça lá dentro de nós. Há quantas pessoas que às vezes estão aí testemunhando o fato de terem sido curados de um câncer, mas o caráter ainda continua infectado pela desonestidade, pela fraudulência. Comemoram a cura física, mas o seu interior ainda está doente, o seu caráter ainda continua distorcido. Há quantas pessoas, por exemplo, que estão aí testemunhando de terem sido curadas, por exemplo, de uma enxaqueca, porque sofria dores de cabeça terríveis. Então estão comemorando um milagre físico, mas a sua mente, a sua cabeça continua cheia de maquinações más, pensamentos imundos, ou seja, experimentaram cura física, mas o seu caráter não foi transformado. Há quantas pessoas, por exemplo, que estão aí contando o fato de que foram curadas de um problema na coluna, e contam como se isso fosse um grande milagre que Deus operou nas suas vidas, suas colunas foram consertadas, mas o seu caráter ainda continua torto. Torto porque ainda se mantém na infidelidade, ainda se mantém na mentira, ainda se mantém na promiscuidade. Ora, Deus não quer simplesmente curar pessoas das suas doenças físicas, Deus quer, sobretudo, transformar o nosso caráter. Deus quer transformar o nosso caráter. Agora, o que a gente precisa entender é que ter o caráter transformado não é simplesmente um exercício psicológico que a gente possa fazer e que alcançaremos bons resultados. Sabe por quê? Porque é tão difícil mudar a disposição do nosso coração se ele foi treinado há muito tempo para ser como é. Por exemplo, às vezes aquele marido é infiel e insiste em ser infiel, porque ele cresceu numa casa onde o pai traía a sua mãe e agia com extrema naturalidade. E ele cresceu vendo esse padrão de comportamento como se fosse algo natural.
E hoje ele repete as práticas do pai, porque não foi implantado nele esse conceito de pudor e de respeito para com a sua esposa. É uma distorção do caráter e não é fácil ser transformado, a não ser que Deus trabalhe nesse coração. Quantas pessoas, por exemplo, desde cedo foram treinadas para ser mentirosas, aprenderam dentro das suas casas, com os seus pais, a mentir para todas as situações, mente para o credor, mente para o parente, mentem para eles mesmos dentro de casa, e de repente você cresceu nesse contexto, onde a mentira fazia parte do estilo de vida, e hoje você mente para tudo, você mente para vender, você mente para comprar, você mente para todas as situações, problema de caráter. Como mudar algo que há tantos anos está plantado dentro de você? Há quantas pessoas que passaram décadas da sua vida falando mal dos outros? Pessoas cuja maledicência faz parte do seu jeitão de ser. Problema de caráter. Como mudar isso? É preciso uma intervenção de Deus e nós cremos que Deus, quando olha para a nossa vida, Ele quer sim mudar o nosso interior, Ele quer transformar o nosso caráter. No entanto, a transformação do nosso caráter às vezes leva tempo. Não é um milagre que Deus opera de um dia para o outro. Deus, na verdade, vai operando esse milagre dia após dia. E não é porque Deus não é capaz de fazê-lo instantaneamente, mas é porque eu e você não conseguimos passar por esse processo rapidamente, por algumas razões. Primeiro, porque nós temos muita dificuldade para desaprender. Porque mudança de caráter tem a ver também com o processo de desaprender. Desaprender as coisas que nós aprendemos, às vezes, desde pequenos. Então, antes de Deus colocar em nós novos padrões, Ele precisa arrancar os velhos. Então, a gente precisa desaprender a fazer aquilo que estávamos fazendo há muito tempo. Leva tempo. Bom, nós também demoramos, às vezes, ter o caráter transformado porque aprendemos lentamente. Nós não aprendemos alguns valores preciosos de um dia para o outro. Às vezes é demorado. Veja o Naamã. O Naamã precisou sofrer uma lepra. O Naamã precisou ser mal interpretado pelo rei, ele precisou ser atendido de forma simples pelo profeta, ele precisou ter como receita tomar banho num rio sem qualquer luxo. Veja quantas ações de Deus na vida desse homem para que ele pudesse ter o seu interior transformado. Quantas vezes Deus vai trabalhando em nós e Ele precisa promover sucessões de eventos para que a gente, enfim, tenha o nosso caráter transformado? E leva tempo também, porque novos hábitos leva tempo a ser desenvolvidos. Eu não posso dizer que o meu caráter foi transformado até que uma prática na minha vida se torne algo habitual. Se eu, por exemplo, cresci mentindo, bom, o fato de hoje eu ter falado uma verdade não significa que o meu caráter foi transformado. Significa que eu estou aprendendo a fazer algo diferente daquilo que eu aprendi a fazer. O dia que eu começo a falar a verdade naturalmente, aí eu posso dizer que o meu caráter foi transformado. Enquanto para falar a verdade eu estou fazendo um grande esforço, e nesse grande esforço, ainda de vez em quando eu recorro à mentira, isso é sinal de que as coisas dentro de mim ainda não foram devidamente mudadas. Então, desenvolver novos hábitos leva tempo. Então, Deus está fazendo um milagre na nossa vida. O milagre não somente de curar nosso corpo, Deus está querendo fazer um outro milagre em nós, que é transformar o nosso interior. E olha, transformar o nosso caráter, muitas vezes, é colocar-nos em situações desconfortáveis.
eu lembro da palavra do pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito. Ele diz o seguinte, que Deus está mais interessado em transformar o nosso caráter do que promover o nosso conforto. E eu concordo com isso, porque, de fato, Deus está mais interessado em tratar o nosso caráter do que promover o nosso conforto. Diferente daquilo que muitos têm ensinado por aí, que Deus está preocupado somente em promover-lhe conforto, que Deus está simplesmente preocupado em dar para você um melhor bem-estar, que Deus está preocupado em melhorar nossa qualidade de vida, que Deus está preocupado em simplesmente tratar o seu corpo e nada mais. Não, Deus não está prioritariamente preocupado em dar-nos conforto. Deus, sobretudo, está preocupado em tratar o nosso caráter. Se você tem passado por situações adversas, se você tem orado e pedido, Senhor, transforma o meu interior, transforma o meu caráter, transforma a minha forma de ser, então você precisa estar preparado, porque Deus vai promover algumas situações, muitas delas desconfortáveis, algumas dolorosas, para que de fato você seja transformado. E no meio desse processo doloroso e desconfortável, às vezes você diz, Senhor, eu estou comprometido contigo, eu estou te servindo, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, eu não entendo o porquê essas coisas estão acontecendo comigo. Eu gostaria que você se lembrasse da oração que você fez, pedindo para que Deus transformasse você. Nós temos um coração tão duro que, para aprender, nós precisamos de realidades duras. Nós temos um coração que está tão inclinado para aquilo que é ruim, que as experiências que vão nos ensinar as coisas boas são também experiências difíceis. Por isso que Deus nos coloca em situações adversas, porque é na adversidade que a gente vai ter o nosso coração moldado, tratado e lapidado. Lembre-se disso, Deus está mais interessado em tratar o seu caráter do que promover o seu conforto. E se você orou para Deus transformar o seu caráter, você precisa ter paciência. Deus está trabalhando em você. E a Bíblia diz que Deus está trabalhando todos os dias para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. A Bíblia diz isso para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor diz assim, portanto, todos nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Veja que texto maravilhoso. A Bíblia está dizendo que todos nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, ela está ficando cada vez mais brilhante e ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Deus resgatou-nos do pecado e agora Ele está nos moldando para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo. Por isso, se Deus está tratando o seu caráter, tenha paciência. Isso leva tempo, mas o Senhor há de completar esse milagre em nossa vida. Bom, a segunda faceta do milagre que Deus opera na nossa vida é a conversão à glória de Deus. Milagre, à luz da experiência do Naamã, é converter-se à glória de Deus. Se nós olharmos para essa história, como dissemos, superficialmente, a gente dirá que o grande milagre foi ter o Naamã sido curado da lepra. No entanto, a gente pode olhar de forma mais aprofundada. Aí a gente descobre que, na verdade, o grande milagre que o Naamã experimentou nessa história foi o fato dele ter conhecido o Senhor. A glória de Deus se revelou a ele. Ele reconheceu essa glória e se rendeu a essa glória. O texto vai dizer o seguinte no versículo 17, 2 Reis 5,17, o texto que lemos inicialmente. Eu gostaria de lê-lo mais uma vez com você. O texto disse Naamã, se não queres, dê a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais, veja a expressão de fé
deste Naamã. Ele diz: nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Observe, o Naamã é de uma cultura pagã que serve a deuses falsos, deuses que não existem, deuses que não poderia fazer nada por ele. O Naamã vivia espiritualmente cego, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Mas agora o Deus verdadeiro vem até o Naamã, revela a sua glória a ele. Como? Fazendo esse milagre, curando o seu corpo. Agora ele percebe que algo muito poderoso e sobrenatural aconteceu com ele. Já estava acontecendo, mas ele não conseguia perceber. Mas agora ele percebeu. E agora, quando Naamã percebe a glória de Deus, ele reconhece essa glória. Mas o mais importante do que isso, o Naamã vai se curvar diante dessa glória. Ele vai se render a esta glória. Por isso que a gente precisa entender que todas as vezes que Deus faz algo muito poderoso em nossa vida, todas as vezes que Deus opera um milagre na vida de alguém, Deus está ali manifestando a sua glória, mas não à toa. Deus está manifestando a sua glória para que aquele que experimentou da sua glória reconheça a sua glória. Há pessoas que até reconhecem que Deus os abençoou, que Deus os curou, que Deus fez sobre eles algo tremendo e poderoso. Mas aí, esse reconhecimento da glória tem que nos levar para um outro estágio. Esse reconhecimento da glória tem que nos levar a nos render a essa glória e querer viver para esta glória. É isso que o Naamã fez. Ele disse: a partir desse momento, eu não vou mais servir a esses deuses, porque eu reconheço que o Deus verdadeiro é esse que me curou. Isso é conversão. Isso é a legítima conversão espiritual. Ora, se existe um milagre que Deus quer operar na vida das pessoas, é esse, o milagre de tirá-las da sua cegueira espiritual, tirá-las do seu mundo de pecado e trazê-las para caminhar com Ele. É interessante que você olha os evangelhos e você percebe que Jesus priorizava salvar pessoas, não simplesmente curar os seus corpos. Uma história muito interessante se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 24. Jesus estava numa casa, ensinando o evangelho do reino. Eis que vieram, então, 4 homens, trazendo numa maca o seu amigo que era paralítico. Chegando na casa, a casa estava tão cheia de pessoas que não tinha como entrar com aquele homem sob a sua maca. Então, a arquitetura da casa permitia que, então, eles subissem sobre o terraço da casa. Por uma abertura, eles desceram com cordas aquele homem à frente de Jesus. Jesus, então, olhando para aquele homem à sua frente, deitado sob uma maca, sem ter a capacidade de andar porque era um paralítico, Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados são perdoados. Eu fico imaginando aqueles 4 homens que fizeram todo aquele esforço para que aquele homem passasse por um milagre de sair dali andando. E, de repente, a única coisa que Jesus diz para ele é: perdoados são os seus pecados. Bom, aí o pessoal que estava ali, especialmente os religiosos, de coração duro, questionaram: mas quem é esse homem que até diz que pode perdoar pecados? E Jesus então diz: olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu também vou dizer para esse homem: levanta-te e anda. Mas o que eu quero destacar é que Jesus olhou para aquele homem, ele não viu ali um paralítico. Ele viu ali um pecador que precisava ter os seus pecados perdoados. Primeiro, Jesus curou a sua alma da necessidade de salvação. E depois é que Jesus enxergou nele a necessidade de ter o seu corpo tratado.
Essa história nos mostra que Jesus está olhando para os homens, ele não está vendo simplesmente leprosos que precisam ter a sua pele sarada, ele não está vendo cegos que simplesmente precisam enxergar, ele está vendo pecadores que precisam conhecer a sua graça, precisam conhecer o seu amor e que precisam ter o seu nome escrito no livro da vida. Aliás, quando você lê os evangelhos, você vai perceber que nunca fora feita uma festa porque Deus curou alguém da sua necessidade física. Eu digo festa nos céus. A Bíblia não fala que os céus fazem festa porque alguém passou por um milagre físico. Mas Lucas 15 diz que os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Há quantas igrejas fazendo festas porque as pessoas estão sendo curadas fisicamente? Nós precisamos fazer festas porque pecadores se arrependem e se convertem ao Senhor, porque esse, na verdade, é o grande milagre que Deus quer operar na vida das pessoas. Por isso, eu quero hoje encerrar a nossa palavra e eu quero desafiar você. Você que tem pensado que precisa de um milagre de Deus, eu convido você a pensar que o seu milagre provavelmente vai além da sua expectativa. O milagre na sua vida não é simplesmente curá-lo de uma enfermidade. Talvez Deus quer também transformar o seu caráter. Isso é um grande milagre. Deus não quer simplesmente resolver os seus problemas de forma miraculosa. Isso é um milagre. Deus provavelmente não quer simplesmente resolver os seus problemas agindo sobrenaturalmente. Deus quer, sobretudo, quer se revelar a você e quer que você o conheça. Deus quer que você ande com Ele. É isso é esse milagre que Deus quer operar na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o milagre que Deus opera no nosso corpo é um milagre que tem prazo de validade. O meu corpo vai envelhecer. As minhas células, elas vão passar por um processo e que elas vão morrendo. Um dia o meu corpo vai ter um limite biológico, eu vou morrer. Mas o milagre que Deus opera no meu caráter, o milagre que Deus opera salvando a minha alma do pecado, esse milagre dura para a eternidade. Talvez você quer milagres temporais. A minha palavra hoje é convidar você a experimentar milagres que vão além do temporal. Você precisa de milagres que vão ser contados lá na eternidade, que vão repercutir na eternidade. Eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo, são apenas 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.